Irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Muito bom a gente estar aqui hoje reunido na presença de Deus. Queria só, antes da gente ler o texto, perguntar para quem visita a gente pela primeira vez, desculpa quem veio pela segunda hoje, e quem já é da casa, que não tem lembrancinha, mas que não recebeu. A gente tem, o PP está ali atrás, não recebeu, o PP vai entregar para você. Que legal. Estou muito feliz da gente estar aqui na presença de Deus, num feriado prolongado, e a gente se dedicar para ouvir a palavra de Deus e comparecer diante dele com cânticos e celebrar a presença do nosso Deus, a redenção que ele fez por nós lá na cruz. A minha oração é que o Senhor continue a abençoar a nossa vida na nossa meditação da palavra, como nós temos feito, semana após semana, e que Deus... Isso não seja, irmãos, um mero exercício, embora tem que ser um exercício, mas não um exercício pelo exercício, mas que seja o meditar do coração diante de Deus. Nós podemos dizer isso a Deus nesta noite: Senhor, meu coração está aqui para meditar no Senhor. E eu quero que esse meditar em Deus me faça parecido com Ele, entender as coisas do ponto de vista dEle. Irmãos, isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Crie expectativas nele, na palavra dele. Porque se a gente não tiver com essa expectativa em Deus e na sua palavra, aí a gente vai ter só uma informação a mais da palavra. Mas a nossa vida vai seguir, dirigida por nós mesmos. E esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente seja guiado por Deus. É que a gente seja conduzido por Ele, no propósito dele para as nossas vidas. Amém? Nós estamos fazendo uma série de meditações no livro de Daniel este primeiro semestre. Isso é muito bom. Bom por vários motivos. Porque Deus, na sua soberania, irmãos, tem feito coisas que às vezes a gente diz assim: meu Deus, estava passando por isso essa semana, e não é que no domingo a palavra veio pimba. Pastor, o senhor sabia? Não. Por que o senhor vai pregar isso hoje? Porque é onde eu parei semana passada. Ou onde nós estamos seguindo aqui. É a coisa mais explícita de que Deus quer falar isso para você mesmo. Aí você vai dizer assim: pastor, minha vida não tem nada que aconteceu essa semana que tem a ver com o livro de Daniel. Paz, essa palavra é para você também. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia é para você. Então, meu amado, se as coisas específicas da sua vida estão indo de encontro ao que Deus está falando, é para você. E se também está tudo na calmaria, você tem uma obrigação. Deus preservou a palavra, e a palavra é para mim e para você. Então, Deus quer falar com a gente. Então vamos comparecer diante dele dizendo: Deus, pode falar, porque eu preciso te ouvir. Convido você a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 6, versículo 17, em diante até o fim do capítulo. Temos feito leituras extensas. Daniel 6, do 17 em diante. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram
todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Eu gostaria de perguntar para você como está a sua fé. Como está a sua fé? E pergunto para mim, como está a minha fé? Já parou para pensar nisso? Já fizemos essa pergunta aqui tempos atrás. A palavra de Deus veio a nós. Como está a sua fé? Talvez você diga, pastor, minha fé vai bem, porque a vida está indo. Então eu estou indo também. Talvez você diga, pastor, a minha fé ela está sendo provada. E eu tenho medo porque eu não sei se eu vou conseguir subsistir no meio dessa prova. Estou com medo dela. Ou talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu nem sei se eu tenho fé. Nunca parei para pensar nisso. Mas nesta noite, Deus deseja que a gente pare e pense como está a nossa fé. Irmãos, se nós não andarmos e avaliarmos a nossa fé em Deus, revelado nas Escrituras, nós não viveremos a vida cristã. A vida cristã é uma vida só de fé. Nada mais, nem nada menos. E avaliar a nossa vida de fé é, em outras palavras, avaliar a nossa vida com Deus, a nossa perspectiva sobre Deus, a nossa expectativa dele sobre ele. Portanto, eu gostaria de chamar você, a mim, a nós, nesta noite, para a gente ver no exemplo de Daniel, lá na cova, como a fé que ele demonstrou, que não é uma fé heróica, é uma fé pequena. É uma fé como eu posso possuir, como você. Não é a fé de Daniel que deve nos fazer orar, Deus, eu quero aquela fé. Mas a fé de Daniel é um dedo apontando para Cristo e a palavra. Cristo e a palavra. E a fé dele, de um homem frágil, falho, como eu e você, apontando para Cristo e a palavra, para o evangelho de Jesus, desafia a mim e a você nesta noite, também passar pelas coisas desta vida, olhando para Cristo e a palavra. Constantemente a gente precisa dizer para nós mesmos, como o salmista diz, espera aí, por que você está abatido? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Será que no momento da dor você consegue dizer isso para você? Você tem fé suficiente para dizer, deixa eu apontar o meu coração para Cristo e a palavra e dizer, Cristiano, por que você está abatido nesse tempo de angústia? Por causa disso, espera em Deus, pois Ele continua sendo Deus e você ainda pode louvá-lo. Irmãos, nós precisamos avaliar a nossa vida. E avaliar a nossa vida com Deus. E em como está a nossa fé. E a gente tem algumas lições na postura de Daniel, um homem que esperou em Deus e confiou no Senhor. E essa fé é dedo apontando para Cristo e a sua palavra. Então nós não vamos orar pedindo, Deus me dá a fé de Daniel. Me dá a fé de Abraão, mas que no exemplo deles eu creia. Que como eles, eu olhe para o Senhor. Que como eles, eu valorizo tua palavra. Que como eles, eu aplique a minha vida para o que o Senhor disse. E eu obedeça, e eu siga a palavra, o evangelho, a verdade. Então vamos pensar nesse desafio de Daniel passar por essa cova e perceber como Deus deseja equipar a sua fé e a minha fé, para que a gente possa crer e ser fiel ao Senhor. A primeira lição que esse texto dá para você e para mim, é que Daniel reagiu às provocações e à trapaça dos líderes daquele governo pela fé. Reagir pela fé. Ele foi incitado. Nós vimos na meditação passada, não da semana passada, anterior, há 15 dias atrás, quando o pastor Roberto expôs o texto anterior para nós, e nós vimos claramente que os inimigos de Daniel armaram um complô contra ele lá.
Nós vamos pegar Daniel não pela falha, mas pela fidelidade. Ele não é crente? A gente não sabe que ele vai crer até o fim e que ele vai obedecer? Pois é isso. Pela obediência dele, ela vai ser usada contra ele mesmo. Essa foi a estratégia dos inimigos ali. Vamos pegá-lo na obediência. Vamos baixar um decreto, o rei assina, mesmo sem pensar muito, e aí a gente vai decretar, ou cultua a Deus, se orar qualquer outro Deus, vai para a cova. E a gente sabe que ele vai orar a Deus, só vai cultuar o seu próprio Deus, então ele vai para a cova. Foi pego pela obediência. Mas, irmãos, prestem bastante atenção que há um contraste entre os conspiradores e Daniel. Do versículo 17 para frente, a gente vê exatamente isso. Os conspiradores de Daniel, eles fazem o quê? Eles planejam e tramam a queda. Eles planejam e eles tramam a queda e a execução daquele homem. Não é diferente comigo e com você. A gente tem um medo de... gostaria de dizer para Deus, Senhor, eu vou te seguir, eu vou me entregar minha vida para o Senhor e nunca praga alguma vai chegar à minha tenda, nenhum mal me sucederá, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Notícia ruim não chegará aos meus ouvidos. Irmãos, Deus está conosco, nos guarda, mas as notícias ruins chegam para nós, sim. As tramas dos homens, lá no teu trabalho, em algum lugar, você perceber alguém com uma coisa horrível no coração contra você, um desejo podre, que você fala, não acredito que essa pessoa está querendo tramar isso contra mim. Isso acontece. Os homens tramam coisas. O coração do homem, ele maquina coisas, e se ele não estiver na graça de Deus, você vai ver isso lá no seu trabalho, na família, não sei onde, em vários lugares você vai ver isso. A pergunta é, como é que você reage às tramas? Como é que eu reajo às maquinações dos homens contra mim? Como é que você reage quando alguém quer pedir tua cabeça? E você sabe, vamos sair do nível das ideias e vamos ser mais práticos. Quando alguém faz fofoca de você, o que é que você faz? Quando alguém levanta uma calúnia contra você, o que é que você faz? Quando alguém comete uma injustiça contra você e contra mim, como a gente reage? Difícil lidar com isso, gente. Quando você é vítima, você não fez nada errado, você vai para a cova porque é justo. Meu Deus, eu sou obediente. Senhor, eu fui fiel à palavra. Senhor, eu guardei os mandamentos. Eu fiz tudo direito, eu amei quem me odiava. Eu perdoei o que me ofendeu. E agora, Deus, vou para a cova. A gente se decepciona com a trama. E a gente tem a tendência de, quando percebe a trama dos homens contra nós, a gente não saber reagir com a graça. E isso é muito difícil para todos nós, irmãos. Mas, diferentemente daqueles homens que tramavam a conspiração, Daniel reagiu à conspiração, ele reagiu à tramóia daqueles homens, não pela tramóia. Ele não reagiu à fofoca com fofoca, ele não reagiu à calúnia com calúnia, ele não reagiu ao desprezo com desprezo, ele não reagiu às maquinações fazendo uma maquinação maior ainda. Ele reagiu às conspirações com fé. E fé em Deus. Se tem alguém digno de glória para isso daqui, não é Daniel, mas é Cristo Jesus. Que lá na cruz, como nós cantamos na semana passada, celebrando a Páscoa, reagiu às conspirações dos homens, não com conspiração, nem com picuinha, nem com coisa mesquinha, mas ele reagiu com graça. Graça de Deus. Como eu reajo? Eu estou perguntando isso para mim. Como você reage às conspirações dos homens contra você? Isso vai acontecer. Isso acontece conosco. Avaliar a nossa fé, irmãos, hoje, é olhar para Daniel como uma sombrinha do que é pleno em Cristo lá na cruz
e ver que reagir às conspirações dos homens contra nós, com a graça de Deus, exige de nós regularidade e integridade espiritual, como Daniel demonstrou. Daniel foi para aquela conspiração, passou por aquela conspiração, não conspirando, mas com regularidade. Regularidade é constância. E integridade, como nós vimos há 15 dias atrás, é inteireza, é tudo para Deus. E essa regularidade, constância e inteireza espiritual fez com que ele, mais do que qualquer outra coisa, por reagir com a fé, a única, não era a última e nem vamos ver, plano Z, plano A e só A única coisa que ele pode fazer, e qualquer servo de Deus pode fazer, quando a gente percebe, e Deus faz com que a gente perceba as conspirações contra nós, é fazer nada mais, nem nada menos do que, em primeiro lugar, orar. Orar. Daniel não fez nada a não ser fazer o quê? Eu vou orar. Parece bobo, né? Você não vai reagir, você não vai fazer alguma coisa. Eu vou orar. Você não vai dar uma resposta. Eu vou orar. E orar, irmãos, para quê? Por que orar nesse momento da conspiração? Por que orar quando você percebe que você é alvo de trama dos homens? Porque Deus sabe de todas as coisas. A gente não precisa chegar para Ele e informar. Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo, mas o Senhor sabe da minha integridade. O Senhor sabe que eu não tenho... E aí a gente tem que pontuar, eu queria colocar 3 lições nesse ponto de orar. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer no momento em que a gente é acusado de alguma coisa, no momento que você sabe que você está sendo alvo da injustiça dos homens, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, diante de Deus em oração, se avaliar. E dizer, Deus, isso que estão fazendo, de fato eu tenho alguma coisa que me desabone com isso. Deus, eu tenho alguma coisa que está fora do lugar na minha vida. Pois eu não vou falar para ninguém, eu quero dizer e colocar isso diante do Senhor. Se avalie. Avalie seu coração. É possível nós chegarmos diante de Deus nesses momentos e dizer, Deus, de fato, os homens estão conspirando e eu tenho um problema aqui. Eu constantemente reajo. Constantemente, eles batem de cá e eu valido do lado de lá. Pois falam uma coisa, pois eu pego aquilo lá e uso contra a própria pessoa. Não, avalie seu coração, eu avalio o meu. Ir diante de Deus, quando a gente se percebe alvo da injustiça dos homens, é para a gente orar e orando se avaliar. E se nós nos avaliarmos e percebemos que o nosso coração não é regular e íntegro, ele está dividido entre o Evangelho de Jesus e as nossas motivações, é o momento da gente se render ao Evangelho e dizer, Deus, não. Eu quero seguir com a motivação da palavra. Irmãos, Satanás sabe tentar você. Satanás sabe usar a fraqueza dos outros, sabe usar o pecado das pessoas para atrapalhar a gente de seguir no plano de Deus. Ele sabe fazer isso. Ele sabe pegar situações que às vezes a gente diríamos, jamais esperaria que dali viesse um problema, pois ele pega a fraqueza dos homens e usa aquilo para jogar lama na gente. E se nós não soubermos reagir ao erro dos outros com a fé, a gente vai deixar o nosso coração ferido. Daniel foi orar e orando se avaliou. Para onde eu vou, para onde você vai? Nosso desafio hoje é ir aos pés de Deus e dizer, Deus, eu vim me avaliar. E o nosso coração sabe, porque nós temos uma consciência formada, devemos ter, uma consciência formada pela palavra e iluminada pelo Espírito Santo. Palavra de Deus é a regra. E o Espírito é Deus habitando em nós. Palavra e a voz do Espírito no nosso coração para dizer, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É nesse momento que a gente sabe que a gente não precisa provar nada para ninguém. Deus, eu não tenho defesa.
Deus, eu não preciso me defender. Deus, eu não preciso usar a palavra agora. É hora de eu aceitar e me calar. É hora de eu ouvir e deixar ele falar sobre mim. E dizer, Deus sabe. Eu tenho testemunho do Espírito Santo com a palavra na minha consciência. E Deus é minha defesa. É hora de eu me calar. Ele não falou nada. E estava com a razão. Não falou nada. Se calou. Mas não se calou com a úlcera nervosa dentro dele. Não sei se você é assim. Eu sou daqueles que não explode. Às vezes eu queria explodir. Queria ser um pavio curto, mas não consigo. Aí estoura ferida na boca. E dá diarreia. E dá não sei o quê. E faz um monte de coisa. Eu falo, meu Deus, como eu queria ser. Já senta aqui. Pronto. Resolvi, vai lá para casa, vamos comer. Mas não sou. E ele não passou por isso. Irmãos, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender, irmãos, a reagir com a graça de Deus e a fé. E reagir com a graça de Deus e com a fé, irmãos, significa às vezes saber se calar e falar para Deus. Reagir pela fé significa quando a gente reage com a fé e a graça de Deus em oração, se avaliando e falando com Ele. A maior prova de que a gente conseguiu vencer isso é porque a gente continua fazendo a vontade de Deus. A gente continua com fervor no Evangelho e na palavra. Pode ter certeza que todas as vezes que a gente sucumbe à conspiração dos homens, a primeira coisa que a gente diz, quando o nosso coração é flechado pelo maligno, estou falando de Efésios 6, do 10 para frente, os dardos inflamados atingem o nosso coração, a primeira coisa que a gente faz é, estou fraco para fazer a vontade de Deus. Não quero mais. Não está valendo a pena. Não quero mais seguir. Não quero mais manter minha confissão. Não tenho mais força. É a verdade, mas aí a gente entrega os pontos. Mas quando a gente está diante de Deus em oração, irmãos, a gente pode dizer, Deus, eu estou arrasado. Meu coração está em ruínas, eu estou um caco. Mas eu quero continuar fazendo a vontade do Senhor. Jesus não foi para a cruz, irmãos. Jesus não foi para a cruz com síndrome, da vítima maior da humanidade. Eu estou aqui pela vontade de Deus, fazer o quê? Paciência. Não! Pai, na tua mão entrego o meu espírito, tem misericórdia, perdoa aqueles lá, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu nasci, encarnei para morrer. Deus, que bom cumprir a tua vontade. Está consumado. Quando a gente passa a conspiração diante de Deus, a gente está em ruínas. Mas a gente tem a alegria de dizer, bom é estar na tua vontade, Deus. Eu estou renovado de reagir com a fé na palavra. Agora, irmãos, isso não é uma coisa que brota em você e nem em mim, a não ser pela graça de Deus. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Isso não é a nossa força, isso não é o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa predisposição. Nós não temos predisposição para nada. É a ação graciosa de Deus no meu coração e no seu coração. Portanto, nos humilhemos diante de Deus nesta noite e digamos, Senhor, eu quero reagir com a palavra. Eu quero reagir com fé. Eu quero avaliar como eu falo. Eu quero avaliar como eu respondo, se eu respondo. Eu quero avaliar, Deus, como eu processo as coisas aqui dentro. Eu quero avaliar se o meu coração está com vigor para fazer a vontade de Deus e continuar crendo no Evangelho, ou se o meu coração está entulhado, porque às vezes você pode não reagir, mas também não é o exercício de orar e dizer, Deus, eu vim falar para o Senhor. Na teologia a gente tem um negócio, quando a gente estuda os salmos, que se chama a categoria dos salmos, existe uma categoria que se chama salmo imprecatório. Salmo imprecatório é aquele salmo que às vezes a gente tem medo de pregar. Diz assim, Deus, o cara pisou na bola, mata ele, arranca a cabeça, extermina a família, deixa ele morrer de fome, e que a 10ª geração, todo mundo saiba que ele fez o mal para mim. Aí você vai orar uma coisa, não, que vingança é essa? É aquela melô da vingança. Só que não é isso. O salmo imprecatório não é. Ele está sentindo raiva. Ele passou pela conspiração.
Ele foi alvo da injustiça dos homens. Ele está sentindo, mas ele vai a Deus, porque ele não quer praticar o que está sentindo. É isso aqui, irmãos. Deus, eu estou irado. Na minha ira há potência para fazer coisas horríveis. E eu não consigo deixar de sentir. Mas eu não quero praticar o que eu estou sentindo. E para eu não explodir com as pessoas, eu vim em oração ao Senhor falar da minha ira. Para não praticar a ira. Isso é possível, irmão. Sabe por quem? Por Jesus. Você vai se irar com pessoas. As pessoas vão ser injustas com você. E você vai sentir raiva no teu coração. Mas sentindo raiva no teu coração, vá diante de Deus e diga: Senhor, eu vim falar da minha ira. Porque eu não quero praticá-la. Porque eu sei que a tua vontade é melhor. Vá a um salmo imprecatório. Pegue alguém que foi lesado como você. Que foi roubado como você. Ou como eu. Chegue honestamente diante de Deus e diga: Deus, eu tenho minha dor tem nome. Traição, roubo, injustiça. Fui alvo da conspiração, calúnia, fofoca. Só que eu não vou reagir. Mas eu estou sentindo ira. Mas eu vim falar para Deus que conhece todas as coisas. Para que a tua paz inunde o meu coração. Daniel não foi liberto de passar pela cova. Mas ele foi diferente. O texto nos diz, versículos mais à frente, que ele foi crendo. Ele foi crendo. E crendo não é... O narrador não nos diz de que previamente Deus iria livrá-lo. Ele foi crendo, e o crer, irmãos, é a alegria de dizer: Deus, eu estou passando por tudo isso, mas que bom que eu continuo crendo no Evangelho. E valorizando a palavra. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Nós temos orado salmos imprecatórios diante de Deus? Ou nós temos guardado a ira no nosso coração e deixado que ela vire pecado para o dia seguinte? Nesta noite, irmãos, nós devemos ser honestos com Deus e fazer deste lugar, desse nosso ajuntamento, que não tem, isso aqui é um lugar físico como outro qualquer. O que torna esse lugar especial é o nosso propósito de estar aqui. E o nosso propósito de estar aqui é dizer: Deus, eu vim aqui diante do Senhor, à luz da tua palavra, chorar minha ira. Chorar minha ira. Eu vim aqui diante do Senhor dizer que eu estou irado. Eu estou magoado. Eu estou ferido. Mas eu não quero praticar minha ferida. Eu não quero, Senhor Deus, eu quero reagir com o Evangelho. Por isso eu vim falar com o Senhor. É o privilégio de orar. Orar porque a gente crê. Não é bom, irmãos, a palavra de Deus não é linda? A palavra de Deus não é demais? Eu fico pensando nisso. Quem é que vai dar? Que filosofia daria um conselho desse? Sábio, exato. Não conseguiria. Que mente humana criaria uma coisa dessa? Não. Só Deus que fez você e a mim. O nosso Deus, o nosso pastor Jesus. Pode olhar para mim e para você dizer: venha orar. Venha falar comigo. E creia. Seu coração é dele. Meu coração é dele. Irmãos, quero dizer para vocês honestamente que um pastor, qualquer pastor de qualquer igreja, a gente geme. É honesto, a gente tem uma amizade, ele pode dizer isso, um pastor geme. Sabe por quê? Porque o pastor pode falar, mas não mexe no coração. Pastor, estou falando pastor de igreja, não pastor Jesus. A nossa missão é apontar a palavra para nós, junto com vocês. Mas aí dentro e aqui dentro, só o pastor Jesus. Mas uma coisa é certa. A gente pode pregar a palavra para você, para mim, para nós. A palavra de Deus está sendo dita para nós. Mas o pastor Jesus, diferente de qualquer outro homem de Deus, ele tem a chave do meu coração e do teu. Ele sabe desarmar teu coração num toque suave dele e dizer: vem aqui. Portanto, irmãos, corra aos braços de Jesus pela palavra e diga: pastor, toca meu coração, porque eu quero reagir em oração. Irmão, se a gente não tiver uma vida de oração, a gente sucumbe à ira. E na conspiração, a gente peca. E a conspiração dos homens faz a gente cair
e sair da vontade de Deus. Deus, o teu pastor, não quer que você se perca. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que eu me perca. Portanto, nesta noite, vamos pedir fé para reagir com oração. Parece simples, parece passivo demais orar, mas o crente age em oração. Segunda reação de Daniel pela fé é que pela fé Daniel perseverou. Está lá no versículo 23. O narrador deixa isso muito claro. Se você viu na atualizada, se essa é a sua versão, se você viu na NVI como nós lemos, ele deixa, no finalzinho ele diz, porque ele tinha confiado em Deus. Na outra versão até porque ele creu. Gosto até dessa expressão. Ele passou por tudo aquilo, quando o narrador está indicando ali, ele diz, olha, passou, por quê? Porque ele creu. Irmãos, perseverança. A palavra perseverança significa a capacidade de ficar no sofrimento. É a capacidade de ficar na situação que a gente não gosta de ficar. É a capacidade de ficar em situações que para nós geram, para nós tem o sabor da tribulação. Mas não tem jeito. Ele precisava não foi diferente em capítulos anteriores, quando seus amigos tiveram que ir para a fornalha, tiveram que passar por aquilo. E Daniel agora tem que passar pela experiência de ir para a cova. Porque precisava aprender a virtude de Cristo, de passar pelo sofrimento e não morrer, passar pelo sofrimento e continuar vivo, cheio de vigor. A perseverança não é aquela coisa que você sai do outro lado, na outra porta e diz, e aí? Morreu. E agora? Mutilado. Sobrou o nariz. Não! A perseverança é você dizer, olha, passei. Louvado seja Deus, eu por mim não tinha entrado. Mas Deus me sustentou. Eu estou inteiro, preservado, marcado. Mas vivo. O mundo de hoje foge de problema. A gente foge de problema, tem problema com alguém, não vou falar com ele. Problema no trabalho, Deus prepara outro. Problema no casamento, dá outro Deus. Problema não sei aonde, problema comigo mesmo. Preciso tomar alguma coisa para me esquecer de mim. A gente tem dificuldade de lidar com conflito. Até com Deus, com os outros e com a gente. Mas a palavra de Deus, ela não passa a mão na sua cabeça e nem na minha. Ela diz, amigo, você vai aprender a passar. Nós vamos aprender a passar, você vai passar. E a gente vai aprender a perseverar. A gente vai aprender a passar pelo sofrimento que Deus quer que a gente passe. E a gente vai aprender a passar por esse sofrimento, dizendo, Deus, meu coração está humilhado diante do Senhor. Minha ira, eu vim aqui com causas diante do Senhor que são causas injustas para comigo. Mas ao mesmo tempo, a minha fé genuína está sendo testada. E eu estou entendendo que ser santo também significa perseverar. Irmãos, às vezes a gente acha que ser santo é dizer, Deus, obrigado porque eu não fiz o que fulano fez. Obrigado porque eu não errei como fulano errou. Mas ser santo também é, Deus, muito obrigado porque o Senhor me ajuda a ficar onde o Senhor quer que eu fique. O Senhor me ajuda a lidar com o problema. Me ajuda a lidar com esse problema. Deus, eu tenho um filho que é um filho problema. Me ajuda a lidar com meu filho problema. Deus, eu tenho uma empresa problema. Eu tenho um ministério problema. Eu tenho problemas na minha igreja. Eu preciso resolver esses problemas. Eu preciso aprender a passar por esses problemas. E eu quero aprender. Eu quero aprender a ter a envergadura de passar pela cova. E aprender que é possível a gente passar pelo sofrimento e dizer, eu estou com uma esperança. Como diz o livro de Romanos, capítulo 5. Olha, pela fé, a gente foi justificado pela fé que é pela fé em Cristo Jesus, e nessa justificação nós estamos firmes na graça. Está lá em Romanos 5, 1 e o 2. E porque nós estamos firmes na graça, a gente
tem esperança. A esperança no sofrimento, essa esperança no sofrimento nos dá a experiência de ver Cristo sendo gerado em cada um de nós. Tenha fé na palavra de Deus. Deus sabe gerar Jesus, o Filho, em você e em mim. Deus sabe usar a experiência certa para que o Filho Jesus seja gerado em você e em mim, mas ele não é gerado sem dor, mas é uma dor gostosa, irmãos. É uma dor maravilhosa que você diz: Deus, eu prefiro isso daqui do que o pecado da ira. Eu prefiro essa dor de ver o Senhor me fazer perseverante nessa situação e ver que Jesus está sendo forjado no meu caráter, do que qualquer alegria da vingança e ver Cristo longe de mim. É bom sofrer com Cristo e ver Cristo sendo gerado em nós, irmãos. Isso nos dá esperança de que nós estamos mais próximos da vida eterna, na extensão da vida, da realidade celestial, de como Cristo em glória está lá diante de Deus e vive em nós aqui. A gente está se tornando aquilo que a gente já é em Cristo Jesus pela redenção. E isso para nós, seja com lágrimas, é uma alegria. Deus, que bom. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas avalie uma experiência que você teve e diz: Deus, doeu, mas eu te glorifico, porque eu fiquei mais santo. Hoje eu olho e vi que o Senhor arrancou o pecado que me escravizava. Isso foi a tua mão graciosa que arrancou aquilo que eu tentei lutar contra mim mesmo a vida toda e não consegui. Mas a graça de Deus, graciosamente, delicadamente, amorosamente, mas não sem dor, arrancou o meu pecado e jogou para longe. Não está lá nos Salmos? Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai, como é distante o Oriente do Ocidente, assim ele afastou de nós o pecado. Como que ele afasta de nós o pecado? É com a dor da cruz. E essa dor da cruz, irmãos, para um crente, ele diz: Deus, não tira. Não tira enquanto a obra não estiver completa. Trata. Eu quero ver o Senhor arrancar e afastar o pecado. O que é que Deus precisa forjar de Jesus em mim e em você? O que é que Deus precisa arrancar e afastar? Graciosamente, coisa que você luta contra você, que eu luto contra mim mesmo, tentando resolver o problema, e isso é obra da graça de Deus. Isso é perseverança, irmãos. É dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez perseverante naquilo que eu cria, a palavra de Deus. Terceira e última lição de Daniel. Primeira é que ele reagiu pela fé, foi orar e se avaliar. E não falou. Segundo é que ele pela fé perseverou e ficou no sofrimento. E a terceira é que pela fé ele provou o poder da era vindoura. Na semana passada a gente celebrou a Páscoa e na meditação da palavra o Lucas trouxe leu o texto de Coríntios 15 quando fala da importância da ressurreição de Jesus. Na Bíblia, se você olhar o que é milagre, existe uma grande discussão entre os teólogos se milagre é só uma coisa que é contrária à natureza, ou que foge às questões naturais, à ordem natural das coisas. Portanto, milagre seria uma coisa sobrenatural. E alguns vão dizer: milagre é isso, coisas que são contrárias à natureza, coisas, portanto, sobrenaturais. Mas tem um outro elemento final. Milagre é quando a gente percebe uma ação divina contrária e põe um ponto final no maligno. Chega. Acabou. Agora não mais. Não é isso que vai acontecer conosco lá na glória? Nós estaremos com o Senhor para sempre na eternidade, num novo céu, numa nova terra, numa cidade celestial. Lá não haverá morte, nem lágrima, e muito menos qualquer fagulha, percepção ou sentir presença do maligno. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não foi só uma resposta de Deus para a sepultura. Foi a inauguração de uma nova vida como nós viveremos na eternidade. Uma vida dizendo: não tem mais assédio do mal. Irmãos, isso é demais.
Já pararam para pensar nisso? Não fique aí pensando que se você, ai meu Deus, vou viver lá no céu, será que vai cantar toda hora? Eu quando era criança já disse isso aqui, eu falava, acho que a gente vai cantar, e agora alguém vai pregar, e depois a gente canta de novo, será que não vai ter uma hora da gente dormir, uma hora da gente comer uma pizza depois do culto, alguma coisa? Será que não tem nada? Não, irmãos. A palavra de Deus diz que o céu é a criação restaurada. O que é a criação? Nós vamos ter corpo, mas sem a presença do maligno, como Cristo ressuscitou, com aquele corpo em glória, que eu não sei como é, que você também não sabe como é, mas a gente crê sem ver. E isso é milagre, isso foi contrário à natureza, isso foi sobrenatural, e mais do que isso, pôs um ponto final no maligno. É isso que Daniel viveu ali, sombreando, muito tempo antes de Jesus. Ele estava naquela cova e pela fé, ele provou o poder da era vindoura. Quem dera nesta noite nós pudéssemos provar. E nós podemos. Nós não estamos aqui com um corpo de glória, mas pela fé. Nós podemos olhar o assédio do maligno e dizer, para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Senhor, repreende o maligno. É porque Cristo ressuscitou, o poder da era vindoura, ainda que nós não estejamos lá, mas nós já temos a vida eterna aqui. Aguardamos um corpo condizente com aquilo que nós somos, mas nós podemos provar o poder da era vindoura hoje. Irmãos, Jesus ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, a gente pode vivenciar hoje aquilo que é poder da era vindoura nesta vida, viver aqui com os olhos na ressurreição de Jesus, dizendo, eu não quero mais viver de acordo com a ótica desse mundo, eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero o poder da era vindoura hoje na minha vida aqui. Portanto, eu quero carregar minha cruz e eu quero a cada sofrimento me parecer mais com Cristo Jesus e que cada vez mais eu esteja mais próximo da glória. E veja Cristo, o Filho, revelado em mim, revelado em você, em cada um de nós. Por isso que Daniel provou ali o leão domesticado. Lá na eternidade não vai ser assim? Está anunciado lá em Isaías 11:7, olha, o leão e vai conviver com um animalzinho mais simples e a criança vai estar junto deles e nada vai acontecer. Ele provou uma antecipação da ressurreição de Cristo. Isso tem implicações para nós. Cristo já ressuscitou. E Ele vive ressurreto em você e em mim. E essa vida ressurreta Ele já deu a você. Esse pontinho aqui é só uma chamada de Deus para nós a partir da semana passada, dizendo, por favor, vamos viver vida ressurreta. Vamos viver aqui com os nossos olhos na eternidade. Isso trazendo implicações para nós. Viver com essa vida ressurreta significa que a gente tem que não viver sem orar. E viver. Não podemos viver longe da perseverança. Viver uma vida ressurreta como Cristo está e vive em você e em mim, significa que onde você estiver, lá estará o Senhor também. Se você descer a cova, o Senhor estará lá. Se nós cantássemos o Salmo 139, se eu fizer a minha cama lá no profundo abismo, a tua mão estará lá. Se eu subir aos céus, o Senhor também vai estar lá. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. Irmãos, valorize o princípio de uma vida com a ressurreição de Jesus. E o princípio de uma vida com a ressurreição de Jesus é uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida que tem prazer em Deus. E prazer em Deus significa meditar no Deus da palavra. Na sua palavra, na sua lei, medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que ele faz prospera e na estação própria ele dá o seu fruto. Sejamos como Daniel, que foi uma sombra do nosso Senhor Jesus, piedoso. Prazer na lei de Deus. Na sua lei meditava de dia e de noite. Vivia de acordo com a palavra. Era próspero e bem-sucedido, até no sofrimento.
até na hora de morrer na cruz, foi próspero e bem-sucedido e fez o que Deus queria que fosse feito. Deus quer que a gente chegue lá. E o caminho para chegar lá é a cruz de Jesus. Mas depois da cruz tem a ressurreição. Que nesta noite eu acho que você deve ter pensado assim: meu Deus, hoje nós vamos lá e vai ser a pregação da cova, igual a da fornalha. E nós vamos lá e o Senhor vai abrir, vai calar a boca, fechar a boca de todos os leões. E Ele já fechou. Ele já fez tudo isso, irmãos. A gente não pode deixar que as dores da vida tirem a nossa expectativa em Deus e a sua palavra e no Evangelho de Jesus. Vamos pedir ao Senhor pureza de fé. Deus, dá-me uma fé pura para eu aprender a orar, para eu poder me avaliar em oração, para eu, sentindo ira, não praticar ira. Você sente ira e pratica ira? Isso não é reação da fé. Eu sinto ira, pratico a ira, isso não é reação da fé. Se nós não reagimos com a fé, a gente não persevera. E se a gente não persevera, a gente não vive pela ressurreição. E se a gente não vive pela ressurreição, os nossos olhos estão postos aqui. A gente perdeu a consciência da eternidade. É possível fazer tudo isso dentro da igreja. Que nessa noite o Senhor nos chame de volta para Ele. Como está a sua fé? Como está a minha fé? O pastor Jesus está aqui. Eu queria dar, se eu posso usar essa palavra, queria dar a chave do meu coração para Ele. Ele sabe abrir, eu não consigo. Vamos nos juntar e fazer isso a Ele honestamente. Abre meu coração para o Senhor. Desarma meu coração. Do que é que Jesus tem que desarmar o nosso coração nesta noite? Oremos a Ele. Meu Deus, é muito bom saber que o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Como está a nossa fé no Senhor, Deus? Como está a nossa fé no Senhor? Nós não tivemos. Nesta vida nós não te veremos. Isso só acontecerá quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e estivermos com o Senhor na glória. Mas mesmo sem te ver, nós queremos andar crendo. Mesmo sem te ver, nós queremos andar obedecendo. Mesmo sem te ver, nós queremos andar em fidelidade. Para isso, nossa oração nesta noite é: dá-nos uma fé pura, Deus. Dá-nos uma fé viva. Dá-nos uma fé, Senhor Deus, vigorosa na palavra. Renova a nossa fé nesta noite, Deus. Renova nossas convicções no Evangelho de Jesus. Renova as nossas convicções, Senhor Deus, na pureza e na verdade. Ó Deus, nós choramos no nosso coração diante do Senhor e pedimos: Deus, nós não podemos dominá-lo. Nós não conseguimos tirar as coisas dele. Deus, nosso coração sente tantas coisas. Às vezes nós nos escandalizamos com a gente mesmo. Eu me escandalizo comigo, Senhor. Eu fico assustado com as coisas que tem dentro do meu coração. E Deus, perceber isso é horrível. Mas o Senhor sempre sabe mostrar o nosso coração para nós. Por isso, nesta noite, nós pedimos: mostra o que está no nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. E põe para fora tudo que está dentro dele. Põe na mesa, Senhor, tudo que o Senhor vê no nosso coração e mostra para nós. Tudo que o Senhor vê. Que às vezes nós não conseguimos perceber por nós mesmos. Mas a Tua palavra está pregada, Deus. A Tua palavra está pregada. Tua palavra foi anunciada para nós. Tua palavra, Senhor Deus, ela foi dita aos nossos corações. Apesar da fraqueza do pregador, a Tua palavra lida é a Tua palavra. E a Tua palavra diz, Deus, que ela é uma espada cortante, que penetra lá na divisão da alma e do espírito, no profundo do nosso ser. E ela é apta para discernir as intenções do coração e os nossos pensamentos.
O Senhor sabe o que nós pensamos. O Senhor sabe os intentos do nosso coração. O Senhor sabe os intentos do nosso coração com as pessoas. O Senhor sabe o que o nosso coração, de fato, o que está pulsando lá no nosso coração com o Senhor, com as coisas que o Senhor nos fez com que a gente se deparasse nesta vida. E nós pedimos ao Senhor, mostra o que está dentro do nosso coração. Desentulha as coisas que estão dentro do nosso coração, para que a nossa fé seja pura, para que o nosso coração seja lavado pela palavra, para que o nosso coração seja banhado no Evangelho de Jesus, para que o nosso coração seja desarmado de nós mesmos, se despoje de nós e se revista de Cristo. Se revista, Senhor Deus, das virtudes de Jesus. Põe desejo no nosso coração de sermos longânimos. Põe desejo no nosso coração de receber perdão do Senhor. Põe desejo no nosso coração de aceitar que o Senhor nos perdoa. Põe desejo no meu coração, no coração das tuas ovelhas que estão aqui, e eu sou uma delas, junto com os meus irmãos aqui, de aceitar que há perdão para nós. Tira a culpa do nosso coração, Senhor. Tira a vergonha do nosso coração, Senhor. Tira o fardo do pecado do nosso coração. Tira, Senhor Deus, o remorso. Essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho. Produz em nós arrependimento. Produz em nós regeneração. Produz em nós vida de Cristo. Produz em nós amor pela longanimidade que há em Jesus, a mansidão, o amor, a fé, a alegria, Senhor. Ó Deus, restitui no nosso coração nesta noite a alegria da salvação. Deus, por favor, renova o teu povo que está aqui, Senhor. É um pedacinho da tua igreja, Senhor. Renova esta igreja, Senhor. Renova as nossas convicções. Renova as nossas vidas, renova os nossos relacionamentos. Renova, Senhor Deus, o nosso ser no Evangelho de Jesus. Nós oramos honestamente diante do Senhor em confissão, em contrição. E a nossa oração esta semana é esta, Deus. Mostra o que está no nosso coração e dá-nos uma fé pura. Dá-nos a alegria de sentir raiva, ira, ódio, mas não praticá-lo. Com temor no coração de dizer, a palavra não me autoriza a praticar. E irados chegarmos na tua presença e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, nós estamos magoados, feridos, irados, tristes, desesperançosos. Mas nós viemos te agradecer, porque sentindo tudo isso, nós podemos chorar aos teus pés, ainda que numa cova. Nesta cova, Senhor, nós queremos passar ali crendo, provando o poder da ressurreição. Queremos que a vida de Jesus brote da nossa dor. Nós pedimos que a vida de Jesus ressurreto brote, Senhor Deus, naquilo que seria a nossa morte. Que, Senhor, aquilo que seria a nossa derrota, o pecado que nos levaria a reagir com o pecado. Ó Deus, que na cova nós aprendamos a ver o poder da ressurreição de Jesus. E ver que é possível ser santo como Jesus é santo. E ver, Senhor Deus, que o Senhor nos livrou da queda. E ver que o Senhor nos livrou do pecado. E ver que o Senhor não nos entregou para nós mesmos, mas na tua graça o Senhor nos santificou. Naquilo que seria a experiência da queda, foi a experiência de provar a ressurreição e a santidade de Jesus. Ó Deus, dá-nos esta alegria nesta noite. Forja em nós essa consciência pela palavra. De sairmos daqui dizendo, não, eu não quero. Eu não quero que esta cova seja a dor da morte. Eu quero que ela seja a dor do Evangelho, a dor da cruz. Para que a gente prove a santidade que há em Cristo Jesus. Santifica a nossa vida, Deus. Santifica a nossa vida, quebra os nossos seres e nos faz novamente refeitos no poder da ressurreição.
com a palavra de Deus, o evangelho que é a verdade. Senhor, nós queremos levantar dali, dessa cova, Senhor Deus, das experiências da vida e viver todos os nossos dias no poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Glorifica Cristo no nosso ser. É a nossa oração no nome dele. Amém.